Uma revelação preocupante de Paulo Pelaipe na sua tenebrosa entrevista ontem sobre o futuro de Carlos Vinícius. Eu vou contar aqui para vocês. Vou falar da bomba que caiu dentro do vestiário e deixou estilhaço para todos os lados, meus amigos. E ainda sobre a possibilidade de Rômulo no Grêmio e também de alguma contratação visando a sequência e o Grenal da Copa do Brasil. Desculpa o mau humor, tá, gente? Mas é impossível estar de bom humor hoje. Já peço para ti deixar o like no vídeo, ajuda nós aí no like, comenta qualquer coisa aí para esse vídeo chegar em mais gente aí, cara. É assim, o algoritmo ajuda meu trabalho aí. YouTube trabalha a meu favor, mas eu dependo de vocês com like, o comentário e o hype aí para qualquer coisa, tá? Caso você não me conheça, eu sou Gia Lemes, sou gremista e jornalista, exatamente nessa ordem. Primeiro gremista e depois jornalista, tá? Então já te inscreve no canal e ativa o sininho aí pra gente chegar à nossa meta de 25 mil inscritos até o fim do ano. Vamos lá, gente. Ontem, a entrevista do Pelaipe foi um horror depois do jogo. Foi um horror. Se a entrevista do Castro foi uma merda, a entrevista do Pelaipe foi uma merda elevada na 10ª potência. Sim, ó, antes de comentar o que ele disse sobre o Carlos Vinícius, eu quero fazer uma observação. O Pelaipe não tem o direito de fazer o que ele fez ontem. Eu ouvi durante o meu pós-jogo aqui, e eu fui reouvir ela depois e eu não fui impactar, eu fui impactado com ela ter sido ruim, mas o Pelaipe, ele expôs o Grêmio. Ele se colocou acima do Grêmio, ele falou que ele é um dirigente responsável e o Grêmio, basicamente, ele só faltou usar o termo que o Grêmio é uma merda, que o Grêmio não consegue isso, que o Grêmio não consegue aquilo. O senhor Paulo Pelaipe não tem o direito de fazer, eu tenho muito respeito por ele, mas ele não tem o direito de fazer o que fez ontem. E no meio de tantas respostas, 3 loucadas dele, como essa que eu falei, que ele é um sujeito vencedor e tal, né? E o Grêmio tá nessa situação e tal, que já pegou o Grêmio muitas vezes pior, enfim. Ele cita uma frase que nos leva a encontro que talvez o Carlos Vinícius não fique no Grêmio. Tá, gente? Por quê? E eu acho inaceitável o que ele disse, tá? Em determinado momento ele disse que ele pegou o Grêmio, essa gestão pegou o Grêmio quebrado da última, que o Grêmio não ficou com o Arthur pois não tinha dinheiro para pagar o Arthur e não conseguiu dar um novo contrato ao William que eles queriam, segundo ele deixou a entender ontem, pois o Grêmio não tem dinheiro. E falou que tem outros jogadores do elenco atual que estão na mesma situação. A gente apurando, a gente sabe que o próximo da lista é o Bright White, mas não consegue não fazer essa relação com o Carlos Vinícius. Não consegue não fazer essa relação com o Carlos Vinícius, que é outro jogador que deseja um aumento, assim como o Arthur desejava, enfim, assim como o William queria ficar, e o Grêmio, pelo visto, queria que ele ficasse também, sem fazer porcaria nenhuma, mas o Grêmio não tem direito para pagar. Gente, ontem foi o recado claro. O Pelaipe diz que o Grêmio não tem dinheiro e que talvez perca mais jogadores, assim como perdeu os 2 citados, e esses que eu te falei que é a informação que a gente consegue colher, que o próximo da lista é o Bright White. Mas alguém que não tem dinheiro, que está quebrado, vamos lembrar, quem contratou o Castro a 2 milhões não foi a gestão Guerra para entregar quebrado, quem contratou Nardoni, Pérez, TT e enamorado a peso de ouro não foi a gestão do Guerra, tá? A gestão do Guerra, assim, foi uma merda na vida do Grêmio, uma porcaria, mas vocês também têm culpa. Vocês ajudaram a dar uma quebrada no Grêmio também, tá? Vocês ajudaram muito a dar uma quebrada no Grêmio. Só para deixar claro, tá, senhor Paulo Pelaipe, porque o que o senhor fez com o Grêmio ontem é inaceitável. Eu vou passar para outro tópico aqui, gente, que é uma bomba que caiu no vestiário ontem. Um pouco antes desse discurso egocêntrico do Pelaipe, o Everton deu uma entrevista, antes ainda da coletiva do Luiz Castro, falando que teve gente, jogadores que foram para Minas e não correram, não honraram a camisa do Grêmio. Esse é um discurso forte, né? É verdade. É verdade o que o Everton disse. É muito verdade o que o Everton disse. Mas normalmente jogadores não expõem isso em entrevista, gente. Se ele expôs isso em entrevista, imagina o que aconteceu dentro do vestiário. Você imagina o que aconteceu. Se o cara diz que tem gente que não tá honrando a camisa, que não tá correndo, que parecia que nem queria estar em Belo Horizonte, tu imagina o que não foi dito a portas fechadas. Tá? Imagine o que não foi dito a portas fechadas. Para complementar esse fogo que deu no vestiário também, o glorioso Luiz Castro, ele falou
na entrevista coletiva dele, logo após essa conversa no vestiário, que demorou um pouco para ele vir para a coletiva, ele disse a seguinte frase: com os jogadores atuais a gente não vai conseguir mudar. Com o time atual, no caso, os titulares. E que haverá mudanças na hierarquia do time. Haverão mudanças de peças no time. Presumo eu, transparece-me, ou seja, transparece para mim, que vai haver mudanças, algumas significativas no time titular do Grêmio. Quem? Eu não faço ideia. Ele joga a bombinha no ar e se esquiva depois. A gente vai descobrir no próximo domingo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Jogo que alguém, depois de ver o que viu ontem, alguém tá com alguma esperança para um jogo fora de casa? Gente, o Grêmio tem 11 jogos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. São 7 derrotas e 4 empates. Esses 4 empates, um deles foi em Porto Alegre contra o péssimo time do Internacional. Tá? Contra o péssimo time do Internacional. Outro deles foi em Chapecó, na divisa com o Erechim ali, contra a Lanterna Chapecoense, um dos 11 pontos que a Chapecoense conseguiu foi do Grêmio. Tá? E os 2 empates que significam alguma coisa, que foram difíceis contra a Bahia em Salvador e contra o Atlético do Paraná no Paraná. Essa é a campanha fora de casa do Grêmio e a gente tem que ter alguma esperança, nutrir alguma esperança para enfrentar o Red Bull Bragantino, que está bem colocado com 32 pontos, comandado por Wagner Mancini lá no Nabia Bichedid, em Bragança Paulista, divisa de São Paulo com Minas Gerais. Explodiu o vestiário ontem, gente, e assim, ó, eu quero dizer para vocês que se o Grêmio cair para a segunda divisão, essa derrota contra o Galo e essa entrevista do Paulo Pelaipe, elas vão ser emblemáticas. A entrevista do Pelaipe, se você não ouviu inteira, procure em algum lugar aí e ouça inteira. É quase 15 minutos de um show de egocentrismo. Lembra os piores momentos de Denis Abraão em 2021. Lembra os piores momentos de Denis Abraão em 2021, do rebaixamento do Grêmio. Para finalizar aqui, meus amigos, para finalizar, tem a especulação do Rômulo, do Palmeiras, que joga vinculado ao Palmeiras, tem um passe vinculado ao Palmeiras, que joga no Grêmio Novo Horizontino. A diretoria do Grêmio não confirma nada disso, não confirma que tem negociação em andamento, mas também não nega que há sondagem pelo jogador. Vou dar um exemplo, quando surgiu o nome do Melk, meia do Ceará, eu fui consultar minha fonte, foi negado de pronto imediato, que sequer havia interesse nesse jogador. A questão do Rômulo é, me dizem assim, ó, o Grêmio não tem nada em andamento com esse jogador de concreto, de oficial. Mas não negam que tem um interesse. Então pode ser, mas se o Grêmio tá tão sem dinheiro que nem diz o Pelaipe, não dá pra contratar ninguém, né? Dá pra contratar, vai ter que começar a vender os móveis de dentro da arena para pagar. E sobre mais reforços, essa fala, de novo, dessa entrevista tacanha, medonha do Pelaipe, deixa claro que talvez não venha mais ninguém e o Krovinovic e o Danilo Barbosa talvez tenham sido os últimos reforços. Quero a opinião de você sobre esses assuntos aí. Deixa aí no comentário o que tu achou da entrevista do Pelaipe, se tu viu. Pra mim foi um inaceitável. O que tu acha do vestiário ali ter implodido e a garantia que o Castro fica? E o que tu acha se vem mais contratações ou com esse time a gente vai até o final? Aqui no vídeo te inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos lá que hoje vai ser um dia difícil, galera. Abraço.